Irmãos, antes de nós lermos um texto que Lucas escreveu 6. E outro dia eu estava aqui numa quinta, eu falei o que Lucas escreveu no capítulo 20, então muita gente abriu no Evangelho de Lucas, mas não era Atos. Mas hoje eu pergunto para os irmãos, eu vou ler um texto que vocês vão acompanhar, que Lucas escreveu no capítulo 16, está onde? Eu preciso mencionar para os irmãos onde está, que senão muitas pessoas poderão abrir, porque Lucas escreveu tanto o Evangelho como Atos, apesar dele nunca ter visto Jesus, nunca acompanhou Jesus, mas ele escreveu 24 capítulos do Evangelho de Lucas. Amados, o capítulo 16, a partir do versículo 19, e antes de nós lermos, eu só queria dar um aviso, mas é coisa assim, zip-zap. Cuidado, mães e pais, com esse filme que está aí, que nem eles dizem, bombando em todas as salas dos cinemas do Brasil e do mundo inteiro. O filme da Barbie. Tome cuidado, se você ama os seus filhos, não deixe eles assistirem. Hoje eu estava vendo um pastor, ele foi fazer uma pesquisa que no meio desse filme, de todo o roteiro, está cheio, porque a Disney agora está incentivando para tudo quanto é lado, o LGBT, tudo que tem lá, e as pessoas que fizeram esse filme são lésbicas, homossexuais, trans. Então toma cuidado com aquilo que você está expondo os seus filhos, para depois, mais tarde, não ter dor de cabeça. E a dor de cabeça vem porque o mundo está transtornado, está virado para tudo quanto é coisa errada. Mas quando se fala coisas de Deus, eles rejeitam, mas do mundo estão abraçando. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Jesus vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés
e aos profetas tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pai, oramos agradecidos, no nome de Jesus. A Bíblia é clara, Pai, aleluia, de Gênesis a Apocalipse é uma verdade, são verdades absolutas que aí estão. Nós oramos te pedindo bondade e misericórdia para que possamos compreender a cada dia a tua palavra, que lá em casa e que também é ministrada aos nossos corações aqui nesse lugar. Entregamos a minha vida e de todos quantos estão aqui e daqueles que estão em casa assistindo pela live. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou perguntar uma coisa, vocês me ajudem a responder. Fábulas. Saci Pererê tinha 2 pernas. Verdade ou mentira? Mentira? Certíssimo quem falou mentira. A mula de 100 cabeça, que vagava aí as noites afora, aí pondo medo, principalmente nas crianças. É verdadeiro ou falso? Tem gente aí que ficou pensando, será que é verdade isso? Mito ou verdade? Você chupava manga e depois tomava leite e morria. Mito ou verdade? Aí, ó. Kaique falou que é verdade. Kaique, eu vou te pedir um favor. Não tome leite depois de você chupar manga, que você pode acontecer alguma coisa. Hoje faz vitamina, né, de manga com leite e não acontece nada. Existem coisas, irmãos, que são mitos, coisas que são verdades, coisas que são mentirosas, mas coisas que são verdadeiras. Jesus, ele fala essa parábola de uma verdade absoluta, porque ele não iria de forma alguma falar para os apóstolos e Lucas escrever mais tarde uma coisa que não era verdadeira. Nós estamos vivendo num mundo onde, se você perguntar para a maioria das pessoas que são religiosas ou não, elas vão dizer o seguinte, que o inferno não existe, que o inferno é aqui, o inferno está dentro de nós, o inferno está localizado no planeta Terra. Cuidado, porque eles vão dizer que o inferno não foi projetado por Deus. Deus fez os céus, fez a terra, tudo, mas o inferno também ele fez. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus 25, que o inferno foi preparado, foi arquitetado por Deus para o diabo e seus anjos. Mas tem muita gente que está caminhando, seja com o diabo, seja com os anjos. Ah, vocês não podem falar que o inferno, que as pessoas vão para o inferno por uma razão. Deus é amor. Se alguém falar para mim que Deus é amor, eu vou ter que citar para ele pelo menos uns 20 versículos que a gente conhece, dizendo que Deus é amor. Mas eu também vou poder, e você também, dizer que Deus é justo, que Deus é justiça. A base do trono, Salmo 86 mesmo ele diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então não brinque, não adianta as pessoas acharem que isso é um mito, que isso é mentira. Não, não é. Jesus foi claríssimo com respeito a isso. Tanto é que você vê que o destino do rico é uma coisa imediata. Ele sai da posição onde ele está, onde ele vive, ele morre, automaticamente ele tem um lugar onde ele não gostaria de estar. Lázaro é o único nome mencionado aqui nessa parábola. Vocês podem ver que Lázaro,
eles têm uma coisa bonita no nome de Lázaro. Porque o judeu tinha costume de colocar o nome de todas das pessoas, ele tinha costume de colocar. E Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Presta atenção nessa palavra que eu estou transmitindo para vocês. Aquele que Deus ajuda. Veja só os contrastes existentes entre a vida do rico e Lázaro. Lázaro estava enfermo, fome, pobreza, uma luta diária. O rico, luxo, fartura, opulência. A Bíblia mostra que Lázaro, ele morre e ele é escoltado pelos anjos, ele vai para o céu. A Bíblia só menciona uma coisa: o rico morreu e foi sepultado. Só isso. Então, um contraste existente na recepção da eternidade. Um é recebido com alegria, com pompa pelos anjos. O outro simplesmente foi sepultado. O contraste é que Lázaro foi para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá nada dessas coisas que estamos vendo. O rico não. O rico vai já para um lugar de tormento. E Jesus foi claro, falando lá em Mateus 8:12, que lá esse lugar é lugar de choro e ranger de dentes. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Jesus, irmãos. Claríssimo. Irmãos, fé não é sinônimo de riqueza. Nós estamos vendo hoje, e contrariamente a muitas igrejas, teólogos e pastores, dizendo que quem tem muito dinheiro, conquistou muito, tem muitos bens, é pessoa que está debaixo das mãos de Deus, Deus está abençoando, e após a morte ele vai ter um lugar seguro. Mas que eu lembre, na palavra de Deus, irmão Toninho, de Gênesis a Apocalipse, não se tem salvação através da riqueza, através do dinheiro. Porque o próprio Senhor Jesus, quando ele chegou para aquele rapaz, aquele jovem, Lucas 18, e ele falou que queria herdar a vida eterna, Jesus falou para ele, olha, Jesus sabia que ele era rico, que ele tinha muito dinheiro, mas Jesus fala para ele, sabe o que você deve fazer? Está faltando uma coisa, você guarda os mandamentos, você faz tudo direitinho, mas faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e depois você vem e segue-me. Aí ele achou melhor ir embora. E Jesus depois fala, quão difícil será para os ricos herdarem o reino de Deus. Paulo lá em Colossenses, ele fala para os ricos, olha, avise os ricos para eles não colocarem a sua fé, a certeza, a esperança nos seus bens, nas riquezas. A Bíblia diz que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Mas está uma briga muito grande no nosso meio. Asaf, escrevendo o Salmo 73, um homem de Deus. A Bíblia diz que ele andando com Deus, vivendo com Deus, mas teve um momento na sua vida que ele disse que eu escorreguei e quase caí. Porque eu não conseguia, eu estou traduzindo assim em palavras para ser rápido, ele falou assim, eu não conseguia entender o porquê eu estou andando com Deus, vivendo com Deus, fazendo a vontade de Deus, e o ímpio, ele não faz nada disso, ele prospera, o gado dele prospera, a colheita dele é cada dia mais e mais e mais, e eu aqui estou passando por esses problemas. E ele ficou com um parafuso na cabeça. Mas ele disse, no próprio Salmo 73, mas quando eu fui ao templo, ao lugar de Deus, então eu vi
o fim do ímpio. Eu vi o fim dele. Diferente. Por quê? Porque o ímpio depositou e sempre está depositando a sua fé naquilo que ele possui. A maioria das pessoas não tem liberdade que nós temos de andar nas ruas. E eu acho que eu falei aqui outro dia, a filha de um dos homens mais ricos do mundo, não vou pronunciar o nome, nem o país que ele é, para não, vamos dizer, sei lá, se às vezes as pessoas ouvirem e ficarem com a cabeça cheia. A filha dele fugiu 2 vezes de casa. Ele mesmo dando uma entrevista, ele falou, há uns 5 anos atrás, ele falou, eu possuo 25 bilhões de dólares só na Bolsa de Valores de Nova York. Mas a filha dele que tinha banheira no quarto, torneira de ouro no banheiro dela, na casa, sauna dentro do seu quarto, ela fugiu 2 vezes. E ainda falei para os irmãos, ela só foi pega por causa de uma insensatez dela, uma burrice dela, que ela foi ligar o celular dela lá no mar, a quase 2.000 quilômetros de distância. A hora que ela ligou, ela foi localizada pela tecnologia, e o pai falou, vai lá buscá-la. E até hoje, ela mora dentro do palácio, nessas coisas todas, mas ela não tem liberdade. Liberdade. Você tem liberdade? Dá glória a Deus. Então ele via que o ímpio está prosperando, mas eu não. Mas eu quase me desviei, quase que eu caí. Mas eu vi realmente que Deus é o Senhor de todas as coisas. Então ele pôde contemplar e pôde adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu digo novamente que o nome de cristão não é sinônimo de riquezas. Salomão, quando ele foi pedir, Deus falou para ele, pede o que você quiser. Ele pediu o quê? Riqueza? Pediu dinheiro, palácios? Não, ele pediu sabedoria. Então Deus falou para ele, ainda que Salomão fez muitas coisas erradas, mas Deus deu para ele. Davi era um homem bilionário. Abraão era um homem bilionário, mas ele era um homem que estava na presença de Deus, vivia com Deus, andava com Deus, e ele mesmo, quando ele foi, não só ele, mas Jacó, seu próprio filho, ele dá o dízimo de tudo aquilo que ele possui. Entende? A pessoa não é apegada ao dinheiro, porque nós estamos vendo o apego ao dinheiro está sendo aquilo que a Bíblia menciona claramente, que ela fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim ou não? Não. Não. O amor ao dinheiro, o amor de querer prosperar, o amor de querer mais. Agora Deus sabe o porquê. Uns são ricos e outros não. Mas lá em Deuteronômio 15, Deus, quando ele manda Moisés escrever o livro de Deuteronômio, era para que os ricos lá em Israel, lá na época das 12 tribos, estivessem ajudando o judeu que não tinha. A irmã Miriam lembra claramente, quando ela trabalhava lá no Bom Retiro, que às vezes acontecia de um judeu pedir, estava pedindo, lembra? Às vezes ele pedia, e os outros judeus praticamente quase que corriam atrás dele. Por quê? Porque a comunidade não deixava ele ficar pedindo, implorando o favor para as outras pessoas. Mas, infelizmente, a gente sempre vai ter aí. Abra aí, olha, vamos lá. Dá para pôr aqui Deuteronômio 15, 11? Dá para pôr? Se der, a gente fica agradecido. Olha só. Põe? Vamos lá. Deuteronômio 15, 11. Olha lá. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo isso.
Quando nós falamos oferta do quilo, oferta para dar para o missionário, ajudar missões, nós estamos fazendo isso baseados na palavra de Deus. Vamos ajudar aqueles que não têm. A Bíblia é clara, irmãos, que Paulo escrevendo, ele fala que Deus pede não aquilo que nós não temos, mas aquilo que nós possuímos. Somente isso. Mas alertando sobre o perigo de associar a prosperidade financeira como termômetro de fé. Não é isso. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico vendo, um pouquinho antes aqui, vocês voltem, Lucas 12. Volta um pouquinho aí, Lucas 12, por favor. Jesus conta uma outra parábola. Ele fala sobre o perigo das riquezas, que um homem, ele está falando do reino de Deus e alguém chega para ele e fala: mestre, manda meu irmão repartir a herança que meu pai deixou para nós. E ele, Jesus, contesta, porque ele fala que ele não foi constituído juiz ou repartidor dos bens dos irmãos. Então ele conta uma parábola que um homem, ele planta, na hora que ele vai colher, ele já tem um monte de celeiros, mas aquele dia, aquela época, aquele ano, a prosperidade dele foi muito grande, foi enorme. E aí o que ele faz? Ele fala: o que eu vou fazer? Já sei, eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir outros muito maiores. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar tudo lá, tudo lá. E aí eu vejo aqui na palavra de Deus, ele fala assim: olha só, vocês só acompanhem. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros meus celeiros maiores, e trarei as minhas novidades e os meus bens, e eu vou dizer à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E aí ele ouve uma palavra que Deus fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E aí, para fechar no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. O dinheiro que eu e você temos, ele é de quem é? Deus. Ou o carro é meu, ou o carro é Deus que me deu? A casa é minha, ou a casa é Deus que me deu? O serviço onde eu trabalho e eu ganho, fui eu que conquistei, ou foi Deus que me deu? Nós precisamos muitas vezes dar uma paradinha para pensar nessas coisas. O problema não é ser rico. O problema é ser pobre para com Deus. Porque aquele que ajunta para si, a Bíblia diz, não é rico para com Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do céu, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Por quê? Porque as coisas daqui de baixo, elas são passageiras, mas as dos céus são eternas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você vê uma coisa que eu disse no começo da mensagem. Olha só: Belém, casa de pão; Nazaré, verdejante; Jó, voltando sempre para Deus; Samuel, ouvir de Deus. E o nome de Lázaro, o que era? O Senhor Deus tem ajudado. Mas Lázaro podia que, se estivesse aqui e nós estivéssemos na época de lá com Lázaro, ele poderia ter questionado: eu estou sendo ajudado no quê? Eu estou sendo abençoado no quê? Olha só, o meu corpo tem úlceras, tem males. Eu fico dependendo de comer que vem do prato, que vem lá do rico. E quando a Bíblia fala claramente, isso daqui a gente já falou em outras épocas, os ricos daquela época, eles eram tão egoístas, tão avarentos, que quando eles comiam, eles pegavam o pão,
eles limpavam o pão, as mãos com o pão, e jogavam debaixo da mesa para que os cães comessem as migalhas que caíam da mesa dos ricos. A Bíblia diz que Lázaro gostaria de comer, mas ninguém lhe dava nada, não dava. Mas o rico, ele se mostrava numa opulência muito grande, ao fato dele negar a Lázaro qualquer atitude de amor. Sou leproso, sou pobre, como Deus tem me ajudado. Talvez muitos de nós poderíamos pensar nos dias de hoje nessas condições. Mas Deus tem abençoado eu e você. Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Levanta a mão quem tem um carro. Levanta a mão quem tem uma casa. Levanta a mão quem tem um emprego. Amém. Você tem uma despensa em casa? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Mas às vezes tem muita gente que pode se sentir, você tem. Você sabe que ao redor do mundo tem muita gente que nunca vai ter uma casa, não vai ter um carro, não vai ter uma geladeira, não vai ter um micro-ondas, não vai ter um fogão. Você tem isso, tem que ser grato a Deus. Nós temos que reconhecer que eu vejo a prosperidade dos ímpios, eu vejo que eles adquirem, que eles têm, mas eu tenho que dizer, graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado, aleluia. Graças a Deus que eu não passei fome. A Bíblia é clara, fui moço e agora sou velho. E nunca vi o justo mendigar o pão. Isso daí é bíblico. E por que as pessoas estão questionando? Paulo falou assim, nós tendo o que vestir e o que comer, seja Deus, estamos contentes, seja Deus glorificado. Você não precisa comer caviar. Você comer arroz, feijão, ovo e salada, glória a Deus. O dia que você puder comprar picanha, você me chama e nós damos glória a Deus. Juntos. Jesus alertou tranquilamente, no mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu falei outro dia aqui que a avareza é uma coisa tão forte. Eu vi outro dia, até mencionei aqui, um pobre, um coitado, morrendo praticamente de frio, debaixo de uma ponte em Paris. Ele morreu, um rapaz. Ele tinha acho que 35 anos aproximadamente. Ele faleceu de frio. Levaram ele para o IML de lá. Sabe o que ele tinha? Ele tinha uma bolsa na barriga dele, ele tinha $27.000. E ele morreu de frio, de fome. O pessoal falou, que coisa, um absurdo. Amados, nós precisamos, quando olharmos esse texto aqui da palavra de Deus e ver o rico e Lázaro, saber que isso aqui é uma verdade absoluta. Não é uma história que Jesus veio contar para colocar medo em nós ou outra situação. Ele quis mostrar com uma seriedade muito grande que andar com Deus, olha só, esse rico, ele tinha tudo. Ele tinha o amor de Deus, ele tinha a bondade de Deus na sua vida, ele tinha a proteção de Deus, e não era só ele, a sua família. E ele desprezava. Hoje eu estava vendo no programa rural de manhã cedo, 30% de tudo que é recolhido no mundo inteiro, de verduras, de frutas, do mar e tudo, é desperdiçado, jogado no lixo. Muitas vezes jogado no lixo para não diminuir o preço, para socorrer os pobres. Mas as pessoas morrem e têm alimento para ser suprido. Mas infelizmente as pessoas estão vivendo numa situação muito desconfortante. Veja aí, Lucas 16, 26. Quando esse homem
Jesus mostra para ele um contraste muito forte, porque olha só a situação, ele morre e ele vai para o inferno. Lázaro morre e vai ser recebido lá pelos anjos. Olha só, esse homem, eu estava falando agora há pouco, ele pegava o pão que jogava para os cães. E agora esse homem cheio de opulência, esse homem que tinha servos, empregados, que deveria ter uma casa muito boa, ele agora está pedindo, implorando o favor para que o pai Abraão pedisse para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e colocasse na língua dele. Por quê? Porque estou nesse lugar atormentado. Um homem que tinha tudo, mas que agora na eternidade ele não tem nada. Porque daqui a Bíblia é clara, que nada trouxemos e nada levaremos. O céu é um lugar de descanso, amém? O rico foi sepultado e passou a viver esse estado de sofrimento. Há muitas pessoas que estão dizendo isso, morreu, acabou. Não. A pessoa pode ter 60, 70, 80 anos, morreu, não, acabou. A eternidade é depois. É céu ou inferno. É clara a Bíblia. Aqueles que forem para a eternidade sem Jesus estarão perdidos. E saberão por quê. E terão toda a eternidade para lembrar. Misericórdia. Ficar lembrando, porque lá na eternidade, a gente está vendo aqui que o rico, ele sabia onde ele estava, como que ele estava, e ele vai fazer lembrança do que ele deixou lá na terra. Lucas 16, 26 diz assim: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem condições. Eu queria que você prestasse atenção. A semana passada, a irmã Miriam pregou aqui, estava falando a respeito disso. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Porque Deus está falando, está sendo claro a respeito da sua palavra. Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, o que é para fazer? Não endureça o seu coração, porque é a voz de Deus, e Deus sabe o amanhã, a semana que vem, o ano que vem, Deus sabe a eternidade o que vai acontecer. Então eu preciso me colocar nas mãos de Deus. É Deus que vai me conduzir, é Deus que vai me ajudar em tudo isso. Imagine só, a pessoa na eternidade, o inimigo das nossas almas, ficar falando na cabeça da pessoa: olha, você tinha tudo, você tinha Jesus, você tinha a palavra, você tinha os bens que Deus te dava, a proteção, e você veio parar nesse lugar por causa do quê? Que você era uma pessoa mesquinha, dura, só pensava em si, avarento, amante de si mesmo. Se hoje ouvirdes, não endureça o seu coração. A Bíblia condena a idolatria. Colossenses 3,5 não vai dar para ler, mas a Bíblia condena. Diz que na época que Lázaro queria alimentar-se, mas os cães eram mais alimentados do que o próprio Lázaro. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, animais são mais bem alimentados do que seres humanos. Animais são mais socorridos do que seres humanos. Quem passar ali no centro de Mauá vai ver lá. Tem uma UPA, não tem? Aí a Thelma está falando. Tem uma UPA de animais. Se precisar, o animal recebe na hora atendimento, raio-x e tudo.
Coitado do pobre, chega lá e fala, ó, quero fazer um raio-x, volta o mês que vem, quem sabe vai dar. Amados, Lázaro suportou a dificuldade até o fim da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Amados, aguente a adversidade. Você imaginou aqueles nossos irmãos que estão na Ucrânia, estão em países que perseguem os crentes, que degolam os crentes? A Bíblia, quando eu li lá para os irmãos, em Lucas 12, o rico insensato, ele não era insensato porque ele era rico e próspero, mas porque ele era egoísta. E eu mencionei para os irmãos, tudo é meu, diferente da igreja primitiva. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, eles recolhiam, eles repartiam para aqueles que tinham. Deus espera que cada um de nós façamos o que diz a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, andar com a palavra de Deus. Lá na igreja primitiva não havia meu, isso é meu, é da minha família. Não. O egocentrismo não faz parte da vida dos crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há escolhas que podemos voltar atrás, mas existem escolhas como estas e como aquela de Deuteronômio 30, que não dá para voltar atrás depois. Eu uma vez estava procurando emprego, uma pessoa viu, ele perguntou para mim, eu falei que era evangélico. Eu não sei, ele era um japonês, eu não sei o porquê, mas ele mencionou, você é evangélico, tudo, olha, gostaria de falar uma coisa para você, estava já saindo, eu vou pensar na vida eterna depois que eu morrer. Eu falei para ele, Letícia, depois que você morrer, você não vai mais lembrar nem onde você morava. Às vezes as pessoas pensam nisso. A escolha da maneira que vivemos determinará a eternidade. É necessário ser feito em vida, porque após a morte, a Bíblia é clara, Hebreus 9, 27. E às vezes muitas pessoas não gostam, eu já conversei com espírita, eles não gostam que se mencione, logicamente, alguns versículos da palavra de Deus. Muitos eles andam, mas quando você menciona alguns versículos, eles pulam. Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer só vez. E depois disso segue-se o juízo. Aí uma pessoa veio falar para mim, não, está ordenado ao homem morrer uma vez em cada vida. Eu falei, então vamos lá ver, onde está escrito isso? Ele falou, não, é que vocês interpretam. Eu falei, não, está escrito, não é a questão de interpretar. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, é isso. Agora veja só a situação desse homem. E por isso que Jesus está alertando a minha e a sua vida. Caiu a ficha. Esse homem caiu a ficha, mas caiu a ficha no lugar errado, no momento errado, no lugar errado. Porque quando ele está no inferno, aí ele vai lembrar de algumas coisas que possivelmente ele poderia ter feito aqui. Caiu a ficha, tardiamente, olha, versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento, como eu estou. Peça para Lázaro ir lá, falar para eles, pregar a palavra. Aí o pai Abraão fala uma coisa muito séria para ele. A resposta foi clara. Eles têm Moisés e os profetas. Mas que agora eu pergunto uma coisa, os irmãos me ajudem.
Por que Jesus vai mencionar isso? Eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é do Antigo Testamento. E aí? A Torá, tá certo. Pentateuco. Eles têm lá. Mas Jesus não estava querendo falar para ele, que os irmãos deles teriam que estar firmados no Pentateuco, na Torá ou no Antigo Testamento. Não, de jeito de maneira alguma. Jesus queria alertá-los, como alerta nos dias de hoje, quando ele fala, ele tem Moisés e os profetas. O que Moisés e os profetas fizeram? Mas o que Moisés e os profetas falaram? Só isso? Muito mais que isso. Exatamente. O Senhor Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, no meio de vocês. E aquele homem ou aquela mulher que não ouvir as palavras desse profeta, será exterminado. Gênesis 3,15. A profecia, a primeira que foi dada. Então Jesus está falando, ele tem Moisés. Moisés falou de mim. Moisés proferiu palavras a respeito de mim. Os profetas, vai ler lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas, eles estão falando a respeito de quem? Eles não estão falando a respeito de si, mas eles estão falando a respeito do Messias. Aleluia. O que vale não é a lei. O que vale é aquilo que os judeus esperavam e que eles rejeitaram. Ele veio, João 1,11, ele veio para os que eram, mas os seus, você não é o Messias. Mas ele mostrava claramente. Se naquela época tivesse o RG, Jesus tiraria o RG e mostrava para eles. Onde ele nasceu? Onde Jesus nasceu? Belém. E Belém está escrito lá na palavra de Deus. E tu, Belém, tu não serás, ainda que tu és a menor de todas as cidades de Judá, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles sabiam, era só eles notarem, era só ler a Bíblia, era só ler o Antigo Testamento. Corações duros. Tardiamente o rico desejou alertar os seus irmãos, para que não tivesse o mesmo destino. Este é Moisés. Por isso que quando os judeus vieram conversar com Jesus, ele falou, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês pensam que pelo fato de vocês possuírem, de Gênesis até Malaquias, vocês pensam que pelo fato de possuírem esses livros, os manuscritos, vocês pensam que vocês vão herdar a vida eterna? Não! Todas essas escrituras falam de mim, testificam de mim. E os judeus não queriam de modo alguma abrir mão disso. Moisés e os profetas falaram a respeito realmente do Messias. Há profetas de Deus nessa geração, sim, como houve em outras gerações. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, João Batista, Paulo, Pedro, João e todos mais. Mas se não os ouvirem, não ouvirão nem que Deus permitisse que o morto voltasse. Aí entra uma coisa que eu quero, ainda que estamos aí com o horário corrido, mas Jesus quebrou, destruiu o espiritismo, mostrou para eles, falou assim, não tem jeito. Mas mestre, pai Abraão, manda ele lá, eu tenho 5 irmãos, eles vão dar crédito. Ele falou, não, eles têm que examinar, assim como todas as pessoas têm que examinar as Escrituras. Fala, eles têm que ouvir Moisés e os profetas.
Mas e se alguém ressuscitar? Não, eles não vão se arrepender. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão se arrepender. Sabe por quê, irmãos? Que a transformação do homem só acontece quando ele dá crédito às Escrituras, não aos homens. Aquele que está em Cristo, vamos lá, todos nós juntos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Jesus foi claro quando ele falou lá em João 3 para Nicodemos. Nicodemos, quando Jesus falou para ele, importa-vos é nascer de novo. E ele fala para Jesus, espera aí, como que é esse negócio? Eu não estou entendendo. Eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe. Como que vai ser isso? Ele falou, não. Aquele que não nascer da água, da palavra de Deus e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Não herda. Importa é nascer de novo, é ser uma nova criação, é ser uma nova criatura, gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se não acontecer isso na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, individualmente, não herdaremos o reino de Deus. Amados, o prazer de Deus é salvar. Glória a Deus. Amém, irmãos? É o prazer de Deus é salvar. É oferecer de graça a eternidade no céu. Mas é pela fé que nós tomamos essa decisão. Não é da carne. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça. Não é a fé que conquista o temporal, mas é a fé que conquista o eternal. É essa que Deus quer que você, nessa noite, feche os seus olhos, que você aceite Ele. Deus quer que uma fé genuína como a de Lázaro, que apesar dos contrastes da vida se manteve firme até o fim. Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Para encerrar, antes de orar por nós todos, Jesus contou-nos esta parábola, ou essa história, para nos livrar do tormento eterno. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. E o convite é feito para você individualmente, assim como Jesus mostrou tranquilamente e determinou aqui na sua palavra. Cada um deles tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ouça. A semana passada foi falado sobre isso, ouça a voz de Deus. A voz de Deus é meiga, é suave. Vem, vem. Aceite Jesus nessa noite, antes que seja tarde demais. Reconcilie-se com o Senhor nessa noite, antes que seja tarde demais. As pessoas ainda estão firmadas e dizendo assim, eu vou deixar para depois, eu vou adiar. Você não sabe o dia de hoje à noite, não sabe o dia de amanhã cedo, não sabe nada, nem eu. O que vai ser? Quantas notícias você está vendo aí, nitidamente? As catástrofes estão acontecendo, pessoas estão perdendo a vida por besteira, por nada. Pessoas que passou aí, eu não estou querendo colocar medo, continue orando, continue com os olhos fechados. Acho que foi 30, 40 pessoas no Rio de Janeiro que morreram por bala perdida. Estava andando na rua, caiu, morreu. O que foi? Bala perdida. Mas ele não tinha Jesus, vai fazer o quê? Não tinha.
Não é que Deus vai reverter a situação, não. Então, o convite é para você, homem, mulher. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Alguém aqui nessa noite, que ao ouvir a palavra de Deus, não só hoje, mas ouvindo esta palavra, gostaria de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos que nós vamos orar por você. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A coisa é séria. Eu lembro que em 1980, quando o pastor Reinaldo falou, quem quer aceitar Jesus, ele pregando a palavra na porta estreita, eu aceitei Jesus. Porque eu precisava de Jesus e eu preciso de Jesus. Há alguém aqui que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar antes que seja tarde? Levante uma das mãos que nós vamos orar por vocês. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus conceda àqueles que ainda não aceitaram Jesus uma outra oportunidade. Pai, oramos no nome de Jesus, suplicando o teu favor. A tua palavra é pregada, é falada, e nós oramos, ó Deus, pedindo misericórdia da tua parte, para que aqueles que ainda não se reconciliaram, não aceitaram Jesus, maridos das nossas irmãs, que ainda não tomaram uma decisão, uma posição, o Senhor possa falar com eles através de um versículo, através de um convite, através de uma palavra, através de alguma coisa, Pai, para que sejam despertados pelo poder do Espírito, para que recebam Jesus antes que seja tarde demais, como esse rico. Nós entregamos em tuas mãos e pedindo misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós, ó Deus, que já aceitamos Jesus, possamos andar, viver com Jesus todos os dias da nossa vida. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, purifica nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, as nossas línguas, ó Deus, para que nós possamos sermos achados, aleluia, na tua presença, com nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, até a volta de Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós entregamos em tuas mãos e oramos, crendo no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pastor Anderson.